Eu sou o Fábio Alves, sou professor de língua portuguesa e vou trabalhar junto com vocês. O quê? Redação, dissertação. Sendo mais específico, dissertativa argumentativa é a bola da vez. Então eu, junto com o curso Seiton, vamos usar a melhor estratégia para a sua aprovação. Vem com calma, vamos analisar aqui direitinho. Muita gente vai querer já questionar o quesito que? Dissertação. Ah, Fábio, eu não sei como começar, eu não sei o que é dissertar. São muitas perguntas. Any questions? Muitas dúvidas. Mas, vamos devagar. Eu vou criar aqui um quadro pra gente. Vou colocar aqui um canetão bonito. E olha o que acontece. Primeiro passo. Vamos trabalhar a modalidade dissertativa. Então tá lá, dissertativa. A dissertativa, ela pode ser expositiva ou argumentativa. Quer que eu escreva isso? Vou escrever. Então nós temos dissertativa argumentativa e nós temos a dissertativa expositiva. O que nós iremos trabalhar? Nós iremos trabalhar a modalidade dissertativa argumentativa, que é a modalidade que convém. Então tá aí. A expositiva não convém, então já que não convém, vamos deixar um xizinho aqui. Maravilha. Fábio, dá um conceito de dissertar. Dissertar é dar uma opinião, só isso. Então você está assistindo a esta aula, você vai falar assim, ah, não gostei, a aula é muito fraca. Tudo bem, não significa que a aula é fraca, é a tua opinião. Simples assim. Pode ter uma outra pessoa que goste da aula e ela vai assim, não, a aula é excelente. Tudo bem, não significa que a aula é excelente, é a tua opinião. E aí, o que acontece? Dissertar é isso, é dar opinião. A argumentativa, o nome já diz, é apresentar argumentos. O que é apresentar argumentos? Quando você der a sua opinião, você vai ter que justificar. E aí você vai criar um argumento. A finalidade do argumento é corroborar, ratificar a opinião que você deu. Só isso. Nada mais e nada menos que isso. Se você não tiver a finalidade de ratificar, corroborar a opinião, você simplesmente expõe quais são as causas e quais são as consequências. Feito isso, você vai ter a modalidade dissertativa expositiva, que é um erro comum entre os candidatos. Geralmente, um dos critérios que consegue zerar a redação é isso. O camarada fala assim, fuga, veja bem, fuga tangencial do modelo exigido pela banca. Então a banca exigiu dissertativa argumentativa. O que o camarada faz? Dissertativa expositiva. Ele não cria argumentos de defesa, ele expõe o que acontece. Beleza ou não? Tranquilo? Então veja bem. Vamos seguir. Fábio, tem algum modelo de dissertativa expositiva? Tenho, pô. Revista. Beleza? A revista ela faz isso. Vamos supor, você comprou uma revista agora, a revista X. Eu não vou falar o nome da revista porque a gente não ganha quase nada para fazer isso. Mas você comprou uma revista que fala sobre atualidades e tudo mais. E aí, o que ele diz? Ele começa a te informar. O que é informar? Ele diz como está a Amazônia, ele começa a dizer as causas que chegaram a aquele problema na Amazônia e começa a dar as consequências que aquilo pode acontecer. Então veja bem, você está lendo sobre a Amazônia, você está recebendo informação e você percebe que há um problema na Amazônia, que gera uma determinada causa. E ele está informando essa consequência. Um texto expositivo,
ele tem como finalidade, deixa eu pegar uma cor mais clara aqui, ele tem como finalidade apenas informar. É isso. Toda a sensação que você tem quando lê um texto dissertativo expositivo é que você está sendo informado. Só. Você está recebendo uma informação. E quando você lê uma dissertativa argumentativa, você tem a sensação que você está sendo convencedor. Beleza? Então, aqui, um dos conceitos é o quê? Convencer. Convencer. Persuadir. Eu vou escrever persuadir que eu acho mais bonito. Então, vamos lá. Aqui tá difícil de escrever, hein? Vou falar para vocês. Eu gosto de vocês, mas calma aí. Vou me concentrar. Ai, caraca, é o S, mano. Ele tá me prejudicando. Aí. Suadir. Pronto. Vou botar um pinguinho aqui. Então, um tem a finalidade de informar, o outro tem a finalidade de persuadir. O que você faz é dissertativa argumentativa. Então, você tem a finalidade de quê? Convencer, persuadir. Por isso que você cria argumentos. Argumentos são elementos do nosso cotidiano que defendem o nosso ponto de vista, corrobora. Beleza? Afirma, ratifica. Olha que coisa bonita. Então, tá aí. Maravilha? Espero que sim. E dissertativa argumentativa e dissertativa expositiva. Fábio, tá, já sei o que é. Como que é a estrutura de uma redação dissertativa argumentativa? Isso é pergunta bonita, hein? A estrutura é, toda dissertativa, ela tem que ter introdução, ela tem que ter desenvolvimento e ela tem que ter conclusão. Eu acredito que todo mundo entenda um pouco disso. Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, você coloca a sua tese. Fábio, eu não sei o que é tese. Tese é a sua opinião. E você faz a apresentação dos argumentos que irão defender a sua opinião. Veja se não é simples. Claro que é simples. Dos argumentos. Vou melhorar esse G aqui. Então, olha só, introdução. Você tem tese, após a tese você tem a apresentação dos argumentos. Observe que eu não estou apresentando, eu não estou fazendo argumento, eu estou fazendo a apresentação dos argumentos. Ou seja, a tese eu vou criar, a tese está pronta. Quando eu criar a tese, quais são os argumentos que defendem a tese? É isso. O que eu preciso para defender minha tese? Ah, beleza. Então eu vou pegar aqui os argumentos que eu preciso e cada argumento que eu acrescentar, Fábio, você pode acrescentar até quantos? Você pode acrescentar até 3. Então, você pode ter argumento primeiro, argumento segundo e argumento terceiro. Então, argumento segundo e argumento terceiro. Então, primeiro, segundo e terceiro. Você pode ter até 3 argumentos para defender a sua tese. Se você der 2 argumentos, então você vai desenvolver 2 argumentos. Se você der 3 argumentos, deixa eu melhorar isso aqui. Se você der 3 argumentos, então você pode colocar até 3 argumentos. Ou seja, é a sua capacidade de desenvolver. Coloquei 2, desenvolvi 2. Coloquei 3, desenvolvi 3. Beleza? Conclusão. Conclusão é mole.
retomada da tese e um desfecho. Só isso, Fábio? Só. Um desfecho. Tem que melhorar aqui, né? Então, o desfecho aí é a retomada da tese. Basicamente é isso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Deixa na tela aí para dar aquele print. A apresentação dos argumentos. Você pode apresentar até 3, beleza? Até 3. Eu não disse 3. Até 3. 1, 2 ou 3. Beleza? A recomendação. Vamos lá. A recomendação que nós temos é o seguinte. Para uma redação dissertativa, argumentativa, você pode, quando fala de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, você pode trabalhar da seguinte forma. Ou você trabalha com 2 argumentos, não vou apagar. Ou você trabalha com 3 argumentos. Fábio, qual que você indica? Qualquer um. É o que vier. É o que vier. Haverá temas que você não vai conseguir criar o terceiro argumento porque você não tem muita prática. Quando a pessoa tem muita prática, ela sempre consegue. Mas como você não tem confiança, 2 argumentos são suficientes. 2 argumentos conseguem dar conta sim. Beleza? Então hoje eu vou trabalhar um conceito básico com vocês, um conceito bem tranquilo, e eu vou trabalhar apenas com 2 argumentos. E vou disponibilizar de uma técnica para facilitar o raciocínio de vocês. Mas o essencial é trabalhar com 3 argumentos. Redações de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. Maravilha? Aquela tela. Maravilha, vamos lá. Então é isso. Então você já conhece todos os procedimentos, já sabe que dissertar significa dar opinião. Dissertativa argumentativa é dissertar com argumentos. Os argumentos servem para quê? Para defender, corroborar, justificar, ratificar, afirmar a sua tese. O que é tese? Opinião, beleza? Fábio, entendi. Se eu tenho uma redação com no mínimo 20 e no máximo 30, quantos parágrafos de desenvolvimento eu preciso? No mínimo 2, no máximo 3. Quantos argumentos você irá trabalhar agora? Agora, para facilitar, 2. Mas o que você aconselha? 3. Então, quem já está em um estágio mais avançado, força sempre o terceiro argumento. Sempre. Quem não, fica tranquilo que você consegue tirar no mínimo 7 e no máximo 9, criando 2 argumentos. É só estar bem feitinho. Beleza? Vamos lá. Como dissertar? Como dissertar é o seguinte, nós vamos passar por alguns procedimentos. O como dissertar, que é o modelo que está aqui atrás, ele vai indicar para você o passo a passo, o que você tem que fazer. Mas eu gostaria que você pensasse o seguinte. Olha só. Deixa eu pegar um tema. Deixa eu pegar um tema aqui. Bom. Qual é o tema? Redes sociais. Que além do mais, é um tema bem sugestivo, porque hoje em dia tudo, né? Todas as comunicações são através de redes sociais. Né? Todo mundo tem que ter uma rede social para poder se comunicar. Beleza. Então, tema redes sociais. Quando você inicia a sua redação, aí então, não sei começar, não sei o quê. Vou botar aqui atualmente, vou colocar nos tempos de hoje. Não tem problema. O detalhe é, o que você acha de redes sociais? Eu acho o seguinte, minha opinião. Então, eu vou começar assim, ó.
as redes, olha que bonito, não, vou fazer o D não, vou trabalhar o clássico. As redes sociais deveria ter uma. Calma, meu Brasil. Uma função social mais relevante. Pessoal, essa é uma opinião. As redes sociais deveriam ter uma função social mais relevante. Então, deveriam... Que M bananada, né? Deveriam ter uma função social mais relevante. Fala, mas a sua tese é muito fraca. Não gostei, mas é uma tese. Aí que está o problema. Há pessoas que não conseguem começar. Há pessoas que não sabem as palavras. Ah, mas você já começou assim as redes sociais, já começou com artigo e tal. Não tem problema. Se eu quiser reforçar minha tese, né? Fábio, você está falando tese toda hora. Isso. O que está aqui é a minha tese. O que é tese? É a minha opinião. É a minha opinião. Aqui em cima é o tema. Tema é uma coisa, tese é outra. O tema, a banca te dá. A tese, você quem cria. A tese é sua, o tema é da banca. Então, ele botou o tema, redes sociais. Eu falei, tá, as redes sociais deveriam ter uma função social mais relevante. E aí, qual o procedimento que eu vou criar? Eu vou tentar agora colocar os argumentos que eu quero trabalhar. Mas, é isso. As redes sociais deveriam ter uma função social mais relevante. Fábio, mas não tem como você reforçar, melhorar? Tem. Eu vou deixar aqui a tela do print. Eu vou deixar aqui a tela do print. Agora eu vou apagar para vocês entenderem o seguinte. Quando você trabalha o parágrafo de introdução, acontece assim. No parágrafo de introdução, você já sabe o que é a tese. Tese é o quê? Tese é opinião. Eu estava falando uma coisa e eu confundi. Vocês sabem o que é a tese. Beleza? Beleza. Aí eu posso usar a tese mais causa ou tese mais finalidade. Ah, gente, vou ter que reescrever. Vou ter que reescrever. Tese mais causa ou... Vamos lá. Tese mais finalidade. Tese mais causa ou tese mais finalidade. Ou uso a causa ou uso uma finalidade. O nome do fenômeno que está aqui, que é tese mais causa, é chamado de tópico frasal. Isso é um tópico frasal. Ah, você não falou de tópico frasal. Estou te falando, rapaz. Tópico frasal.
O que é o tópico frasal? É isso. É quando você coloca a tese frasal. Se eu só escrever frasal aqui, gente, estou com dificuldade de escrever aqui, danada. Tese mais causa ou tese mais finalidade. Quando você faz isso, você cria um tópico frasal. No caso, as redes sociais deveriam ter uma função mais relevante. Eu só coloquei a tese, eu não dei a causa da tese, eu não dei a finalidade para a tese. E aí eu só tinha a tese, é chamado de tópico frasal ruim, fraco. Deu para entender? Agora, se eu coloco uma tese, olha só, as redes sociais deveriam ter uma função social mais relevantes. Se eu faço isso, olha só agora, tá aqui, ó. Para que é meu conector de finalidade. Para que as pessoas pudessem ajudar mais. Aí sim, as redes sociais deveriam ter uma função social mais relevante para que as pessoas pudessem ajudar mais umas às outras. Deixa eu tirar esse pontinho daqui. Umas às outras. Fábio, também não gostei não. Não tem problema. Mas aqui eu já tenho um tópico frasal. Aqui eu já tenho um tópico frasal. Antes eu não tinha. Antes eu só tinha uma tese. Agora eu tenho um tópico frasal. Por quê? Porque eu consegui acrescentar não só a tese, que é a minha opinião, mas eu também consegui acrescentar uma finalidade para a tese que eu criei. Uma finalidade para a tese que eu criei, que eu já até destaquei aqui, facilita muito. E aí fica faltando quem? Fica faltando aqui, ó. Este pequenino quadrado, que não é quadrado, é retângulo. Que seria o quê? A apresentação dos argumentos. A apresentação dos argumentos. Então veja bem, Fábio, você não apresentou os argumentos? Não. Eu só dei a minha tese e finalidade da minha tese. Ainda falta o argumento, que vai justificar, corroborar, defender a minha ideia que está aqui. Então, aquela printada bonita aí, vamos seguir. Fábio, como que se cria argumentos? Mole. Para criar os argumentos, você vai fazer o seguinte, eu vou ensinar para vocês o método dos porquês. Vamos olhar o método dos porquês? Vamos. Então, o método dos porquês é o seguinte, ele vai trabalhar com o tema. A sociedade está sendo corroída pela violência. Então, já temos aí, a sociedade está sendo corroída pela violência. Ele vai dizer o seguinte, acrescente o tema
a pergunta por quê. Maravilha. Então vamos lá. Fazer um A bem bonito aqui. Só o A ficou bonito, né? A vida realmente não tá fácil para ninguém. A sociedade, fala para mim, está sendo corroída pela violência. Então a sociedade está sendo corroída pela violência. Ele pediu para acrescentar a palavra por quê. Então a gente acrescenta aqui, ó. Lembrando que o porquê para a pergunta é separado, né? Por que a sociedade está sendo corroída pela violência? Resposta número 1. Então, resposta número 1. Resposta número 2. E resposta número 3, eu posso dar 3 respostas. Na resposta número 1, ele falou o quê? Famílias desestruturadas. Eu vou jogar no plural que eu não vou dar mole agora, né? Segundo caso, ele botou músicas e filmes. No terceiro, ele não colocou nada. Então, famílias desestruturadas e músicas e filmes que incitam a violência. Tá? Incitam a violência, eu não vou escrever isso aqui, mas é isso. Famílias desestruturadas, músicas e filmes que incitam a violência. Resposta 3, nada. Quantas respostas ele me deu? 2. Como ele me deu 2 respostas, eu tenho 2 argumentos. Se eu tenho 3 respostas, eu teria 3 argumentos. É assim que funciona. Então, para criar os argumentos, o que ele fez? Ele pegou a tese e criou uma pergunta. A sociedade está sendo corroída pela violência. Por que a sociedade está sendo corroída pela violência? Resposta 1, resposta 2. Fala, mas como que eu sei o que eu vou responder? Não dá para saber o que você vai responder. Aí que tá. Aí é o seu conhecimento de mundo. O que você consegue associar com família em relação ao tema? O que você consegue associar músicas e filmes em relação ao tema? Você só vai atender a essas necessidades quando você começar a ler outras redações e perceber como que o redator se posiciona para justificar a sua opinião. O nome disso é sensibilidade à leitura. A leitura é importantíssima para entender esse processo. Mas aqui é o momento em que nada se copia, tudo se cria. Parece fácil entender o que eu vou colocar agora, mas na verdade, na prática, não é, porque é o momento em que você tem que criar. Por isso que a técnica dos porquês, ela facilita, porque a técnica dos porquês, ela permite que você crie um raciocínio e com esse raciocínio você consiga trabalhar. Então vou dar um espaço aí para você dar aquele pause ou aquela printada. Vamos lá. Então assim, por quê? As famílias estão desestruturadas, televisão e as músicas incitam os jovens à violência. Maravilha. Aqui ele vai dizer o clássico. O que ele vai dizer aqui? Se eu respondi 2 vezes, eu tenho 2 argumentos. Se eu respondi 3 vezes,
eu tenho 3 argumentos. É isso, tá? Vou passar. Agora vamos lá. Famílias desestruturadas. Quando você fala em famílias, tá um F bem bonito aqui, ó. Família tem que escrever bonito. Famílias desestruturadas. O que ele vai fazer com famílias desestruturadas? Ele vai fazer o seguinte, ele vai jogar a técnica 2 porquês. Então ele vai questionar mais uma vez por que há famílias desestruturadas. Qual é o motivo de famílias desestruturadas? E aí ele vai cobrar respostas. Fábio, aqui você tem que dar quantas respostas? Uma só. Uma só. Que aí você já tem tudo que você precisa. Vou resumir para vocês. Em família desestruturada, acontece o seguinte. Ele vai dizer que os filhos vão ser cuidados por terceiros. E é esse terceiro que vai prejudicar o filho. Ou seja, a necessidade de uma família de classe média baixa, beleza? Ou classe média, a necessidade faz com que os dois, o pai e a mãe, ou a mãe, ou o pai e o pai, saiam para trabalhar. E aí tem que deixar a educação do filho com terceiros. É esse terceiro que pode sim corromper a cabeça da criança e induzir a criança a tomar atitudes violentas. E aí sim, é uma forma da violência corroer sim a sociedade. Por quê? Porque você deixa seu filho com qualquer um. Beleza? É isso que ele vai dizer em relação a famílias desestruturadas. As famílias desestruturadas, elas fazem o seguinte. O nome já diz desestrutura. Ou seja, o pai e a mãe, ou o pai, ou a mãe, quer ter um filho. Mas às vezes não tem condições financeiras para poder cuidar da criança. E aí, ambos precisam trabalhar, né? Ambos os pais. Então, em tese é isso. Vamos dar uma analisadinha agora lá no texto? Tá bem tranquilo. Então, por quê? As famílias estão desestruturadas. Olha aqui que bonito, ó. Vou botar até um marca-texto aqui para vocês. Por quê? Olha ele perguntando aqui. Por que famílias estão desestruturadas? Por quê? Aí ele vai dar a resposta. Quando ele responder, olha aqui que bonito. Porque atualmente as mães têm também a necessidade de trabalharem fora, legando a terceiros a educação dos filhos, além do alto índice de separação. Olha o que acontece. Acompanha comigo o raciocínio. Ele fez o seguinte. Ele pegou o desenvolvimento. Vamos trabalhar o desenvolvimento. Ele pegou o desenvolvimento e o que ele fez? Ele deu uma causa, ele deu uma consequência e ele deu um fato exemplo. Fábio, eu tenho que seguir esse padrão? Tem. Causa, consequência e fato, exemplo. Principalmente o fato exemplo. Se você colocar apenas a causa e a consequência, você só terá uma exposição do fato. Só. Mas quando você coloca fato exemplo, aí você consegue plastificar, ilustrar, mostrar na realidade o que você acabou de opinar. E aí sim, você defende com veemência o seu posicionamento. Então,
Tá aí. Vamos lá? Então ele fez isso. Maravilha. Vamos para o próximo. Olha só, desenvolvimento 3. A televisão e as músicas incitam os jovens à violência. Tá. Por quê? Olha aqui a pergunta. Não era esse, era esse. Por quê? Agora vem a resposta. Os filmes, telejornais e, inclusive, os desenhos retratam a violência como forma de justiça ou como um esporte. E no funk, prevalecem as letras que cultuam o sexo e a violência. Aí, veja bem, ele está dizendo que os filmes, telejornais e os desenhos retratam a violência. Muito bacana isso. E a música também incita o jovem a fazer sexo e violência. Observação, a expressão inicial é responsável pela ligação, coesão. Tá, ele vai dar aqui algumas dicas que eu não vou entrar no mérito agora, mas vamos seguir. Olha como é que fica um parágrafo, beleza? Seguindo exatamente aquele modelo que nós criamos. Qual é o modelo? Tem que ter causa, tem que ter consequência, tem que ter fato-exemplo. Então, olha como é que fica. Não obstante ao exposto, o que está aqui, meu Brasil, é conector. Tá? Eu pulei a parte, mas depois eu trabalho com vocês com calma, porque eu vou ler redações de vocês e eu vou dar várias dicas incríveis. Vocês vão ficar assustados com tantas dicas legais. Não obstante ao exposto, a televisão e as músicas incitam os jovens à violência, onde os filmes, telejornais e, inclusive, os desenhos retratam a violência como forma de justiça ou como um esporte, conforme é o caso das lutas livres. Eu coloquei lutas livres para não trabalhar MMA, que é mix, eu não sei falar, martial art, que traduzindo fica mistura de artes marciais. Luta livre. Luta livre. Beleza? Plural de luta livre, lutas livres. Que aparentam mais a época das arenas e os gladiadores. As músicas veiculadas pelos meios de comunicação, tais como o funk, possuem letras que cultuam o sexo e a violência. Ah, mas você está criticando o funk. Não, eu estou pegando uma realidade que o funk pode propor. Tá? Eu posso fazer isso com rock, com pagode, com sertanejo, qualquer coisa. Mas o funk ficou mais evidente, então o funk é melhor para trabalhar o argumento. Ah, eu não acho. Tudo bem. É redação. O funk possui letras que cultuam o sexo e a violência. Isso é evidenciado. Olha que coisa linda. Vai começar aqui, ó. Isso é evidenciado nos bailes que tocam este tipo de música. Olha o fato exemplo, onde a violência impera. Vou sair destacando tudo, que hoje eu tô nervoso. Onde a violência impera desenfreadamente, ocasionando uma série de mortes. Meu Brasil, se não houvesse a parte destacada, era só causa e consequência. Se não houvesse. Como eu botei a causa e a consequência e entrou o fato exemplo, pronto. Parágrafo de desenvolvimento perfeito. Tem erro gramatical? Pode ter. Tem erro de estrutura? Não. Estrutura perfeita. Causa, consequência e um fato exemplo, para ilustrar aí. Fábio, mas talvez eu não consiga fazer isso. Leia outras redações. Sensibilidade à leitura. Beleza? É assim que funciona, mas a estrutura está perfeita. Vamos lá. Conclusão. Último parágrafo. Expressão inicial, mais tema, mais consequência ou causa, papapá. Fábio, muita coisa. Muita coisa. Vamos fazer o seguinte? Vamos ler uma conclusão. Por tudo isso,
A sociedade está sendo corroída pela violência, acarretando no medo crescente que assola a população, fazendo com que as pessoas não se sintam seguras nem em sua própria casa. Volta aqui. Expressão inicial. Fábio, o que é a expressão inicial? Por tudo isso. Posso usar o por tudo isso? Pode. Agora, olha só que bonitinho. Tema. A sociedade está sendo corroída pela violência. O tema. Acarretando o medo crescente. Olha só. Porque depois do tema vem consequência ou causa. E aí, olha a consequência, porque a sociedade está sendo corroída pela violência e, consequência disso, o que acontece? Acarreta num medo crescente que assola a população, fazendo com que as pessoas não se sintam seguras nem em sua própria casa. Aí olha o que ele vai dizer aqui. Perdão. Solução. Os valores sociais e culturais devem ser repensados nos grupos sociais básicos e fundamentais, que são a família e a escola. Só através da educação se conseguirá reverter este quadro caótico em que se vive atualmente. Violência entre gangues de jovens, muitos deles pertencentes à classe média, onde a separação e a ausência materna são mais comuns. Ele direciona onde agir. Isso é legal. Beleza? Isso é um parágrafo de conclusão. Ah, Fábio, a estrutura está perfeita. Ele botou uma expressão, ele retoma o tema, ele deu a consequência do tema, ele entrou com a possível solução. Ah, Fábio, a gente bota a solução por colocar, mas é possível solução. Por que é possível solução? Porque ninguém é perito para resolver esse tipo de coisa. Então a gente coloca o que a gente sente, a gente coloca o que acha que é coerente com a situação. Beleza? E aí, aquele final extraordinário, né, meus amigos e minhas amigas? Aquele final sensacional. Olha lá, a primeira aprovação começa dentro de nós. Ah, Fábio, muito difícil a redação, não consigo, tal, não sei o que, parar. Candidato, acredita que você é capaz. Acredita no seu potencial. Não adianta você querer ir lá e fazer a prova. A primeira aprovação é dentro de nós. Eu posso, eu consigo e eu vou fazer. Pensa positivo. Beleza? Você tem profissionais, você tem todo um suporte para ajudar a realizar o seu sonho. Olha que bonito. As falhas derrotam os perdedores e inspiram os vencedores. Você vai fazer a redação, você vai errar. Eu vou corrigir. Você vai errar. Eu vou corrigir. Você vai falar, desisto. Beleza, se você desistir, você se derrotou. Agora, quando você erra, você corrige. E você erra, e você corrige. E você persiste. Você vai ver o seguinte, que a redação, ela foi um instrumento. Ela te motiva a correr atrás. Você sabe que você tem dificuldade. Você conhece a sua história. Então não é ela que vai fazer você perder. Você vai revirar. Você vai mudar o destino. E seja um vencedor, aposte em você, porque eu tô aqui agora apostando em você, eu tô tentando dar o meu máximo para você ter o quê? A melhor aula, beleza? O melhor suporte. Então eu aposto em você, eu acredito em você e você também tem que acreditar em você, beleza? Além do mais, nós estamos no mesmo barco. Eu até brinco com algumas pessoas dizendo que soldado que não acredita na guerra não vence batalhas. Beleza? Hoje você pode estar com essa batalha de quê? Fazer uma melhor dissertação. A sua melhor dissertação. Hoje talvez fique difícil, mas eu tenho certeza que amanhã não vai ser tão difícil assim. E depois da manhã não será essa dificuldade toda. E um dia vai começar a ficar fácil. E é aí que você começa a crescer e mostrar para as pessoas o valor que você tem. Acredito em você, eu acredito em você, o curso Seito Acredito em Você e eu espero você nas próximas aulas e eu vou ler a sua redação. Um abraço. Valeu, tchau, fui.